até pelo jogador jovem que é, até pela perspectiva de jogar bem e de repente chamar a atenção de algum clube europeu, 4 anos era uma perspectiva até otimista. Segurar um jogador desse no futebol brasileiro 4 anos, só um clube estruturado como o Flamengo mesmo. E não é que ele ganhou só esses títulos, alguns deles ele praticamente deu, né? As 2 Libertadores, com aquela virada... Em cima do River. Em cima do River, aquela loucura, né? Naquele pedaço do jogo. A segunda Libertadores, terceira do Flamengo, mas a segunda dele pelo Flamengo também. Salve, salve, nação, nação! Hoje, no dia de hoje... Dia 9 de janeiro de 2023, Gabigol completa 4 anos de Flamengo. Isso mesmo, 4 anos de muita história. Ele chegou no Flamengo como um craque, vindo da época do Santos, ele que passagem na Europa não tão boa. E hoje em dia ele é um craque barra ídolo da maior torcida do Brasil. Então vamos embora reagir aqui, né, sobre essa reportagem e a opinião dos comentaristas sobre Gabigol no Flamengo. Esse o Gabigol tem como evoluir mais ainda, se algum dia tem como ultrapassar o Zico na idolatria do Flamengo. Será que tem como? Eu acho que não, né? Mas tudo bem. Então vamos embora reagir aqui o vídeo aqui rapidinho. Deixa o like, a sua inscrição já ajuda bastante. Deixa o like, mete o dedo no like para ajudar o canal. Créditos, a ESPN no Brasil, grupo Disney. Link na descrição com créditos e vamos embora pro vídeo. De bola também o Gabigol, que completa 4 anos de Flamengo com muita história, muitos gols e títulos, olha aí. Eu acho que todo mundo quer isso, a torcida quer isso e todos nós quer ser campeão. Então, quando você se une a grandes jogadores, a uma grande torcida, a um grande time, o que você pensa é isso. Então, meu plano com o Flamengo é poder marcar meu nome na história do Flamengo, sendo campeão. 2, Rodinei, cruzamento, Gabigol! Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores, bota pra dentro e a pressão aí, ó. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Acho tão legal aquele negócio dele pegar A placa. o cartaz, a placa ali com os torcedores e mostrar assim, uma forma tão diferente, interessante, divertida de comemorar o gol. Sim. Saudável, mas conseguiram proibir. Tem outras coisas muito piores que eles não fazem nada. Não só no futebol nesse país. Ídolo rubro-negro, Gabi com a camisa do Flamengo desde 2019, 210 jogos oficiais, 133 gols. É muito gol, hein? A média de 0,63 por jogo, além de muitos gols, vários deles decisivos, momentos históricos com a camisa rubro-negra. Minutos para participar em gol, 99,4. Tem 2 Libertadores, uma Recopa, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 1 Copa do Brasil, 3... Até cansei, professor. Ufa! É título demais. E são só 4 anos. A gente fala só, mas quando o Gabigol veio para o Flamengo, até pelo jogador jovem que é, até pela perspectiva de jogar bem e de repente chamar a atenção de algum clube europeu, 4 anos era uma perspectiva até otimista. Segurar um jogador desse no futebol brasileiro 4 anos, só um clube estruturado como o Flamengo mesmo. E não é que ele ganhou só esses títulos, alguns deles ele praticamente deu, né? As 2 Libertadores, com aquela virada... Em cima do River. Em cima do River, aquela loucura, né? Naquele pedaço do jogo. A segunda Libertadores, terceira do Flamengo, mas a segunda dele pelo Flamengo também com um gol dele. Sempre presente ali, né? É um grande ídolo, viu? Eu ainda tenho dúvida nessa história dele ser o maior ídolo fora o Zico, mas depois do Zico, cronologicamente falando, né? Sim. Depois que o Zico parou, eu tenho certeza absoluta. Eu acho que passa... Pet, passou Adriano. Passou sim. Passou ídolos afetivos, né? Pet e Adriano dizem muito ao coração do rubro-negro, né? Que merecem, mas ele foi mais consistente, né? E ele passa muito pelo que o Abel falou, né? Essa identificação que ele tem com a torcida, com a comemoração, a proximidade que ele tem. Pode-se falar muito da marra, né? Ele foi eleito numa pesquisa que teve, acho que se não me engano, do UOL, né? Um dos jogadores mais chatos e tudo mais. Mas é a marra dele. E o cara que tá ali para fazer isso aí, ó, para marcar gol e desestruturar a equipe adversária. Pode se questionar muita coisa. Né, um cara de personalidade. Pode se questionar muita coisa, mas ele entregou dentro de campo. Óbvio que o Flamengo tem um time muito bom, que o serve também, que auxilia
para que potencialize isso nele, mas ele é um cara que também se identificou e se entregou para que isso acontecesse. É um jogador interessante para o cenário nacional, não deu certo na Europa, talvez ali por N questões, N fatores, mas é um cara que tem, além da questão da entrega esportiva, ele tem uma entrega de identificação com a molecada. Ele é um jogador que chama atenção, o pessoal quer imitar cabelo. O exemplo do que foi o Neymar aqui na passagem dele. Né? Eu falei da placa, dos cartazes, mas Sim, também. Esse gesto na comemoração, a molecada gosta de imitar. Sim. Porque são coisas marcantes, de personalidade, eu não sei, não tem nada a ver, mas eu me lembrei do Rivaldo. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, já foi melhor do mundo, um cracaço, jogou demais em 2 Copas do Mundo. Mas era um cara mais quietinho. Não tinha essa comunicação, não tinha esse carisma, né? Exatamente. Você falou a palavra. Carisma que o Gabigol tem. Carisma. Diga, Lúcio. É um perfil mais baixo do Rivaldo, né? Essa questão, o Gabigol ele me ganha definitivamente quando ele começa a jogar com o Pedro. E eu vou explicar. O Gabigol antes, ele era a referência, o protagonista, e levava quase que todos os holofotes, mesmo com o Bruno Henrique, né? Que era a peça fundamental. Mas quando chega o Bruno, Pedro, chega o Pedro, ele tem que se adaptar. E passa a ser um Gabigol também assistidor, passador. Um Gabigol que entende que tem um parceiro na referência e que está quente, que está para gol. Né? Então o Gabigol segue fazendo os seus, a média é muito boa, os números são muito bons, segue fazendo gols decisivos, mas mais do que isso, ele ganha o parceiro, ele recebe o parceiro, ele entende o parceiro e quem ganha aí é o Flamengo. Para mim aí o Gabigol ele pula, dá um salto em termos técnicos, em termos táticos, em termos de entendimento do jogo, ele amadurece. Tem o Gabigol fora de campo, que a gente sabe que tem um temperamento forte, até dentro de campo às vezes com algumas situações que acabam prejudicando a ele, né, com cartões e tudo mais, mas esse entendimento do jogo que ele passa a ter com a presença do Pedro, para mim, é fundamental. Não vou me adaptar, não vou. Eu me lembrei quando o Lúcio falou ali da adaptação do Gabigol. Pergunta para os amigos do F360, para você que nos assiste em casa. É o maior ídolo de um clube nos dias atuais? Gabigol? Professor Celso Zelt. Sim. Sim, ídolo nesse sentido mais amplo que a gente estava falando, do carisma, e não só de rubro-negros. Tem crianças, mascotinhas de outros times que acompanham lá o Gabigol quando o Flamengo vai enfrentar. A gente já viu isso em jogo com o Palmeiras, em jogo com o Santos, né? Em jogo com o Corinthians, em outros times. Então, nesse sentido mais amplo, sim. Se a gente falar só do ponto de vista técnico, o Arrascaeta, por exemplo, hoje é um grande ídolo do Flamengo, um jogador que faz falta ao jogo do Flamengo. Dudu no Palmeiras, Hulk no Galo. São grandes ídolos, mas eu acho que... Cássio no Corinthians. Desculpa, eu te interrompi, professor. O Gabigol é mais ídolo no Flamengo do que o Cássio no Corinthians? Eu acho que ele é mais carisma. Essa coisa que a gente estava falando, né? Ele mobiliza mais. Até porque goleiro... concorrer com quem faz gol é uma covardia, né? Eu sei, porque fui goleiro, nunca fui tão valorizado assim. Oh, meu Deus, mas olha a história do Cássio, olha a história do Cássio. É pesado. E o Dudu no Verdão, Natália? O Dudu, ele tem identificação, ele tem títulos também com a torcida do Palmeiras ali, né? Cenários importantes, mas atualmente, até porque o Dudu divide, de certa forma, um protagonismo com um coletivo que o Palmeiras tem com o Abel Ferreira. O Gabi, ele em determinados momentos, ele é o grande cara desse time, principalmente como o professor traz muito bem. Em momentos decisivos, é ele que aparece ali. Vou citar, por exemplo, a Copa do Brasil final ano passado contra o Corinthians, um momento em que havia uma certa temeridade da torcida nos pênaltis, e a hora que ele faz o gol, ele chama e acabou. O Maracanã vem abaixo com a torcida abraçando o que o ídolo atual trazia ali, né? Aquela explosão. Então, acho que por isso ele está um pouco à frente. Alguns jogadores que penduraram a chuteira recentemente, como, por exemplo, Fred no Fluminense, D'Alessandro no Internacional.
Aí acho que se assemelham ao que ele faz hoje. Não é? Mais para trás o Rogério Ceni. Sim, o Marcos. Ele está nesse nível aí, Abel. É como eu falei, essa afirmação de que ele é o segundo maior ídolo do Flamengo depois do Zico, eu acho exagerada porque teve muita gente boa lá. Né? Em outros tempos, Dida, Leônidas da Silva, você entra numa coisa mais... Agora, dos tempos modernos do futebol brasileiro, esse futebol que a gente conhece... Ele é o grande destaque, assim, é o cara que mais é a cara de um time e de uma torcida. E vive num momento em que as coisas acontecem e fluem no Flamengo, né? Talvez em um outro episódio, se a gente falasse de um Adriano Imperador vivendo essa fase, a gente não sabe como seria e como potencializaria essa questão de ídolo. E fluem pelo pé dele, né? Sim. O cara fez os 2 gols num jogo de matar cardíaco contra o River Plate. Final de Libertadores, ele já está no Olimpo. Só isso eu já colocaria ele lá. E o que ele pode almejar mais ainda nesse Flamengo? Tem bastante coisa. Recordes para quebrar, tem o título mundial. Tem o máximo que ele conseguir correr atrás do Zico. Tem potência... Ele já igualou o Zico em alguns números, né? De Libertadores, Não, de gols. em média de gols, na mesma fase da vida, ele supera o Zico pelo Flamengo. Tem a possibilidade... Na verdade, ele tem uma Libertadores a mais que o Zico já, né? Então... E tem a possibilidade dele, indo bem do Flamengo, ter também um bom desempenho em seleção brasileira. Eu acho que usar o Flamengo no bom sentido, né, como uma ponte para a seleção brasileira, ele ainda é jovem para outra coisa para a vida dele. Talvez para uma futura volta para a Europa, se isso deixar ele tão fascinado assim, a gente não sabe. Se vier uma proposta de um gigante europeu, claro que ele vai curtir a ideia. A partir de um bom desempenho no Flamengo, tem muita coisa ainda para fazer pelo Flamengo. É mais difícil pela idade, né? Surgir proposta assim. Que idade ele está? 24, 25? Está no limite do que os europeus levam, né? Eles vêm buscar atualmente, vêm comprar, levar os caras mais novinhos, né? Não é o comum, né? Mas... Ele está com 26 anos. Para gigante é mais complicado, né? Ele está com 26 anos. Ele iria talvez para um gigante numa necessidade, talvez ali uma emergência de você suprir perdas durante a temporada para esses gigantes, né? E aí... Mas fora isso, eu não vejo um cenário tão aberto assim para ele, até porque não é de hoje que ele faz essa campanha, né? Ele já vem nesses 4 anos, passando o primeiro ano ali, mas o terceiro ano, segundo ano, ele já nessa pegada de fazer muitos gols. Então, se ele tivesse que ter saído, talvez ele tivesse saído antes. E ele dá uma declaração um tempo atrás, ele dando uma entrevista, ele fala que ele está muito feliz, né? Ele está ganhando bem. Ele é ídolo no clube que ele está, amado. Por que abrir mão disso para disputar algo que ele já foi para lá e não aconteceu? Então, é difícil abrir mão. Na cabeça do jogador, eu vou abrir mão de uma coisa que está dando certo pelo incerto. Vai valer muito a pena. Por isso que eu falei de um gigante, né? Qualquer clube intermediário não vai tirar ele do Flamengo. Lúcio. E sobre gigante, até para deixar claro aqui, não que ele não tenha qualidade para isso, né? Quando eu cito, eu digo que o olhar é diferente. Se você pegar o City, por exemplo, ontem teve gol do Julián Álvares, 20 anos, 21. Essa é a pegada do gigante, né? Porque ele vai precisar que ainda renda, inclusive na parte econômica, eventualmente, com uma futura venda. Então o Gabigol já passa do limite, seria para um outro escalão de clubes, não tão revenda assim mais na Europa e sem tanto faturamento assim. Mas qualidade ele tem hoje para encarar gigantes com certeza absoluta. O problema mais é a política dos gigantes hoje, né? Eles não vêm aqui pegar jogador de 30 anos como fizeram com o Zico. O Zico quando foi, e nem foi para gigante, foi para o Udinese. Sim. Mas, enfim, mudou esse parâmetro, né? De como o futebol europeu enxerga os jogadores que vêm daqui. Sim. Melhor para o Flamengo, melhor para o torcedor rubro-negro. A tendência é que o Gabigol fique. É uma novela sem... Novela não, né? Novela com final feliz no sentido de continuidade. Não há uma tendência hoje de você olhar e pensar num desmanche do Flamengo a começar com o Gabigol. O desmanche do Flamengo começa com a molecada. O Flamengo hoje trabalha num sentido diferente do que a gente vê, por exemplo, no Palmeiras. O Palmeiras trabalha muito com a base, estrutura, traz algumas peças pontuais, não gasta tanto dinheiro no mercado como a gente vê o Flamengo gastando. O Flamengo já faz o movimento inverso, né? A base ali já vende alguns jogadores sem jogar tanto, mas investe em jogadores de peso, de nome, para deixar o elenco
Como é que é? Com musculatura, né, professor? Com musculatura. É o Marcos Braz que usa essa expressão, normalmente com musculatura. E a grandeza do Gabigol é uma coisa tão absurda. Eu estava pensando sobre isso. Com esse elenco cada vez mais qualificado, ou com musculatura do Flamengo, a gente discute, né, professor? Semana passada a gente já teve alguns debates aqui. Quem vai ser titular, quem pode sair, quem entra, quem sai no meio de campo. E acho que só 2 jogadores ninguém teria coragem de deixar no banco. Ele e o Arrasca. Ele e a Arrascaeta, quando se discute, e eu imagino que qualquer técnico que chegue, e aconteceu dele ser substituído algumas vezes com o Rogério Ceni, não me lembro se com o Renato também, além... Paulo Souza. Esse também. Além dos gols, dos títulos, essa personalidade forte dele de reclamar também quando é substituído, toda a importância que ele tem, eu imagino que seja até difícil para um técnico, num jogo que o Gabigol tá ruim, de tirá-lo. Pensar em tirá-lo do time titular aí é quase uma loucura. Ou estou exagerando? Não. É campo minado. Eu só acho que... Não é campo minado? Bum! Não mexe aí que ele vai... É arrumar para a cabeça. Mas aí entra a administração de pessoas, o cara que vai comandar. Porque ele pode muito bem, assim como o Zidane fez com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, e que ele assimilou muito bem as idas para o banco de reserva, ficar fora de alguns jogos, quando o Zidane coloca na cabeça dele que ele precisava disso. E ele entende muito bem e as coisas fluem muito bem. Agora o cara chega sem nada dizer e põe, não vai acontecer. Então entra uma questão de gestão. Consegue imaginar Vitor Pereira colocando o Gabigol no banco? Primeiro porque... Ou tirando no intervalo de um jogo? O tamanho da confusão? Primeiro porque fazer isso hoje é burrice, né? A coisa está dando certo. Houve um tempo... Vamos fazer uma justiça ao Gabigol. Não, veja bem, eu estou dizendo no seguinte aspecto. Óbvio que eu concordo. Você usou a palavra certa, é burrice. É burrice. Mas, por necessidade. Um jogo lá, um Flamengo e Palmeiras. O Gabigol está muito marcado, está jogando mal. Você tem no banco um monte de gente. Vamos dizer que ele começa com Gabigol e Bruno Henrique. Você tem Pedro, Copa do Mundo, no banco de reservas. Ele vai tirar o Bruno, mas não vai tirar. Aí é obrigação. Você não pode tirar? Pode, deve. O técnico, mas vai arrumar para a cabeça. O técnico não é técnico do Gabigol, é técnico do Flamengo. Ele tem que fazer o que é melhor para o Flamengo. Eu só acho que tinha uma época em que o medo de tirar o Gabigol vinha antes, inclusive em momentos em que ele merecia nem ser escalado, em alguns momentos que você tinha o Pedro como opção. Hoje não. Hoje eu acho que ele ganha esse respeito no campo. Sim. Hoje eu acho que tirar o Gabigol antes desse estranhamento do gênio dele, dele ser temperamental, antes disso vem a bola dele. Hoje é estranha essa proposta, porque a gente não imagina o Gabigol não sendo importante. E ele mostrando que é versátil, né, professor? Ele jogando num posicionamento diferente, ele saindo um pouco mais da área, sendo importante, solidário, como a gente diz, ele sai um pouco daquele protagonismo dentro da grande área para ajudar na construção fora da grande área, né? Então, isso tudo também mexe um pouco, porque você sabe que ele é um jogador que você não morre só com essa opção. Ele ofereceu 1 ano de protagonismo para o Pedro crescer. Sim. 1 ano ele ofereceu de protagonismo, ele abriu mão desse protagonismo. Isso é muito legal. Não é o Gabigol que tem que tirar porque ele não está fazendo nada no jogo. E mesmo na posição em que ele joga, não dá para dizer isso. Um cara que ganhou uma Libertadores com 2 gols no fim do jogo daquele jeito, ele sempre terá esse crédito. Lúcio, você queria falar, né? É a adaptação que a gente falava no espaço anterior, né? O Gabigol, ele é inteligente para perceber o que está acontecendo do lado dele, né? Tá vindo um cara atropelando, vai bater de frente, não há sentido. Todos ganharam na temporada com a entrada do Pedro. Ainda mais depois que você perdeu o Bruno Henrique de forma temporária, mas já por um longo período, né? Então há essa adaptação, o Gabigol entende o que está acontecendo, cresce, amadurece, vai buscar um novo espaço, oferece os holofotes ao Pedro, que aproveita muito bem, e a parceria fechou, deu química, né? Às vezes você tenta lá com 2 craques, 2 feras na frente, ou na dupla de zaga, ou no setor de meio campo, não importa o setor, mas não tem a química, ela não acontece. Com o Pedro fechou, é na respiração, é no olhar, o ritmo, a intensidade, o conteúdo está muito parecido, Gabigol e Bruno Henrique, está muito parecido. Então, só ganha o Flamengo, o torcedor tem que estar feliz. Vamos ver o que dizem os fãs de esporte lá na hashtag
F360BR, a participação dos amigos e amigas como o... Para isso, a grande questão era ele ficar no Flamengo, que a gente sempre debatia até quando vai ficar no Flamengo. Se ficar com o Flamengo jogando Libertadores toda hora, ele vai disparar. Sim. Se ele fizer 10, 5, 15, 20 gols na Libertadores, você sabe onde você verá esses gols? Onde que o amigo e a amiga que nos assistem, onde eles vão ver os gols? Aqui, na ESPN e no Star Plus. Aê, falou bonito. Muito bem, vamos voltar. Pode colocar aí na tela para a gente analisar essas prováveis chegadas ao Flamengo. Não temos a tela ainda, mas o que você acha dessas prováveis contratações, professor? Eu acho que se o a tela aí, ó. Eu acho que se o Rossi chega, briga direto com o Santos. E o Quinteiro é uma questão física. Questão se ele estiver fisicamente bem. Gosto da... Um bom substituto pro Arrasca. Exato. Gosto da ideia de ter, enfim, alguém para um plano B ao Arrascaeta. Que não seja uma adaptação. Concordo. Né? O que fazia com o Vitinho, o que agora eventualmente pode fazer com o Gerson. Não, vamos ter um plano B pro Arrascaeta. Já que tá gastando, Abel, vamos gastar mais aí. Ah, é assim? Opa, se tem... E eventualmente... O senhor não é conservador, então, hein, professor? Não, com o dinheiro dos outros, não. Ah, entendi. Bacana. Diga, Lúcio. E, eventualmente, dependendo da ideia do treinador, até jogar junto com a Arrascaeta. Ele fez isso nessa última temporada no River, jogando ao lado do De La Cruz. É claro que o De La Cruz é um pouco mais defensivo do que o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje é um homem bem adiantado, né? Joga bem colado lá nos atacantes. Mas não é impossível, não. E aí eu me refiro ao Quinteiro, evidentemente. O Quinteiro é um camarada que tem uma qualidade técnica impressionante. Mas ele não se ajuda. Ele já foi garoto problema, parece que resolveu isso no sentido extracampo, com algumas confusões e tudo mais. Ele é jovem ainda, mas bem no iniciozinho da sua carreira, botou a cabeça no lugar, ajudou o River em momentos importantes, mas o aspecto físico, e aí o professor citava agora, e aí a questão de peso mesmo, né? Ele está normalmente acima do seu peso. E até para o Gadiardo, que era apaixonado por ele, né, ele tinha dificuldade em utilizá-lo porque ele perdia em intensidade, né, com essa ausência do jogo que por vezes o Quinteiro acabava proporcionando. Com a bola no pé, extraordinário. Colocava onde queria, na bola parada, com ela em andamento e tal, mas quando eu precisava de um pouco mais de intensidade, e aí faltava, o peso não ajudava. Quinteiro me lembra o Neto, só que o Neto jogava nos anos 90. Era um pouco mais fácil você fazer um time correr por ele. Sim. Hoje em dia a coisa é mais complicada. Sobre o Rossi, na nossa tela ali, eu acrescentaria uma coisa. A eficiência dele em pênaltis. Sim. Ele é visto na Argentina como uma espécie de Cássio. Um bom time, ele precisa de pelo menos 2 grandes goleiros. Essa é a minha premissa para quem quer ter um elenco acima da média, né? O Flamengo já o tem, óbvio. Mas ter 2 grandes goleiros à disposição, eu acho que é fundamental para você ali ter na necessidade ou qualquer outra... Porque você tem um bom goleiro, um ótimo goleiro, mas aí seu reserva talvez não te inspire tanta confiança. Então, o Flamengo faz esse movimento pensando justamente nisso, né? O Rossi eu avalio como uma contratação mais segura, né? É menos risco do que vai render em campo. E agora o Quinteiro tem toda uma questão extracampo que aí você tem que avaliar. Sarou dessa questão? Não sei. Ele vem para o Rio. E aí, como é que funciona aqui? O cara tem que ter uma boa cabeça, né? Nath, sobre o Quinteiro ainda, ele nesse final de semana negociou ou negocia com o Júnior Barranquilla. O Júnior tem que é da Colômbia. O Júnior tem uma família que comanda, a família Char, importante na região, na cidade, comanda a política local, inclusive, e ele esteve reunido com um dos herdeiros da família, digamos assim. E é muito grande a expectativa na Colômbia que possa haver um acerto. O Flamengo também está na parada, também está na jogada, você falou de Internacional em determinado momento, mas eu não duvido nada dessa família aí que comanda o futebol na região de Barranquilla, e o Júnior é um time importante dentro do contexto deles lá. Sobre o Rossi, eu já ajoelhei no milho, viu, senhores?
E, Nath, já ajoelhei no milho, porque eu já fui um crítico do Rossi em determinado momento da sua carreira, né, com algumas falhas dele no iniciozinho, defendendo o Boca Juniors. Depois disso ele rodou, e especialmente na sua passagem pelo Lanús, ele cresceu muito. E eu duvidei, quando o Boca liberou o Andrada para o futebol mexicano, que o Rossi pudesse ser o substituto à altura do Andrada. E ele superou. Na temporada passada, nós acompanhamos a Copa da Liga e a Superliga Argentina aqui nos canais ESPN. O grande nome do Boca foi o Villa. Mas à medida que o Villa se machuca, se lesiona e fica um longo tempo parado, o protagonismo passou para o Rossi. Então eu coloco inclusive os dois na mesma prateleira, como os principais jogadores do Boca no ano que terminou. Um ano de 2 títulos nacionais. É um goleiro que está vivendo uma fase esplendorosa, né? Tecnicamente soberbo, goleiro frio, gelado, e essa é o professor Celso. Eu não tenho os números aqui, mas certamente o professor vai rapidamente levantar. Se eu não estou equivocado, o percentual dele de aproveitamento nos pênaltis é acima dos 60% dos pênaltis batidos contra ele. Ou ele pega ou vai para fora, enfim, não entra, né? Então tem mais esse acréscimo, né, em cima do Rossi, que, repito, está vivendo uma fase extraordinária na sua carreira. Tem uma matéria do El Gráfico que falava sobre isso, inclusive o quanto isso tinha peso na própria história do futebol argentino e do Boca Juniors. Um aproveitamento acima de 60% em pênaltis batidos. E aí eu sempre gosto de falar que mesmo o pênalti que o goleiro não pega, às vezes o goleiro consegue só no moral. O cara tenta tirar do goleiro, não, mas é o Rossi, precisa tirar. E o cara se afoba, joga pra fora, chuta na trave. Isso acontecia aqui muito com o Dida. E o Cássio também, né? A história mais recente, o Cássio tem essa questão de você ver e o cara se... Então, é goleiro que tira com o olho, né? Porque o cara tá vendo que é um rival. Estou sinalizando aqui, desculpe, amigos, porque precisamos ir a São Januário. Cícero Melo tem um convidado. Então é isso aí, nação. Gabigol, hoje, ele completa 4 anos de Flamengo com 11 títulos, se eu não me engano, por 11 ou 12 títulos nesses 4 anos de Flamengo. Se a gente for fazer uma conta aqui rapidinho, é aproximadamente 3 títulos por temporada que o Gabigol contou, somando todos os títulos, né? Então, a cada ano o Gabigol ganhou 3 títulos. E é aquilo. O Gabigol só vai aumentar a sua idolatria dentro do Flamengo. Sendo assim, o Gabigol ele já é comparado com o Zico. Pode ser comparado? Pode. Vai ultrapassar o Zico? Não. Minha opinião é que o Zico sempre será o Zico. Entendeu? O Gabigol, ele não chega a ultrapassar o Zico. Chegar ali no patamar do Zico, até sim, ó, se aproximar, mas não tem como comparar o Gabigol com o Zico, né? Simplesmente isso. Mas tudo o Gabigol, contudo, né, que o Gabigol fez nesses últimos 4 anos, né, pegou uma geração muito boa do Flamengo também, isso também conta muito, né, uma geração super boa, um coletivo muito forte, né? E com o dinheiro que o Flamengo tem hoje em dia, né? Então isso, cada detalhe acaba somando muito para o sucesso de um jogador no Flamengo, né? Então o Gabigol é aquilo, é um jogador diferenciado, é um jogador que em 3 finais de Libertadores com o Flamengo, em 4 anos, conseguiu marcar 4 gols. Isso não é para qualquer jogador. Ajudou o Flamengo em todas as finais que o Flamengo disputou agora, nesses últimos 4 anos o Gabigol meteu gol. E aquilo, a gente poderia ter ganhado contra o Palmeiras, mas teve aquele desastre do Andrés, mas fazer o quê, né? Outro ponto, o Gabigol ainda vai dar mais uma Libertadores para o Flamengo. Essa é isso que eu desejo, né? O Gabigol dá mais uma Libertadores para o Flamengo, talvez em 2023, né? Mas aquilo, os títulos que o Gabigol ganhou, ele, não vou dizer facilmente, né? Mas a gente pode considerar que o Gabigol é o 2º maior jogador da história do Flamengo. Isso vai depender muito de qual geração é a pessoa que está assistindo o vídeo, né? For uma geração lá dos 30 anos para baixo, sei lá o quê, nem pode colocar o Gabigol na 2ª colocação, o 2º maior jogador da história do Flamengo, né? Quem for já na década de 80, já vai colocar outros, né? Isso faz parte. Mas é isso aí e tamo junto. Importante que o Gabigol
Tá no Flamengo, fez história no Flamengo, tá dando estilo pro Flamengo, tá dando alegria pra nossa torcida. Isso que importa, né? E ele tem muito ainda pra crescer, na minha visão. Então é isso aí e tamo junto. Valeu. E deixe sua opinião aqui. O Gabigol é o segundo maior jogador da história do Flamengo? Sim ou não? Ou se pode chegar no patamar do Zico? Na sua opinião.